Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à vereadora Ana Maria de Almeida Lapa Marnier para fazer uso da leitura do versículo bíblico. Boa noite a todos. Vou ler o Evangelho de João, capítulo 8, 12 a 20. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá luz eterna. De acordo com o artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário fará chamada nominal dos senhores vereadores presentes para a aplicação de cobra. Boa noite a todos e realizar a lista de presença, chamada lista de presença. Isso da sessão ordinária de 7 de abril de 2025. Ana Maria Lapa Marnier. Presente. Carlos Confaciola. Presente. Claudinei Camargo. Presente. Evandro Luiz Minato. Presente. João Rafael Lima Pereira. Presente. Jorge Vigoleto. Presente. Leonardo Pinheiro de Carvalho. Presente. Nelson Henrique dos Santos. Presente. Vilma Soares de Oliveira Previado. Presente. Apresentação da ata da sessão do dia 18 de março de 2025. Como os senhores vereadores já possuem a cópia da ata, dispensa a leitura. Alguma objeção? Não havendo objeção, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. A ata foi aprovada por unanimidade. Passaremos agora à leitura do projeto de lei em questão em pauta nesta sessão. O senhor secretário fará a leitura do projeto de lei número 14 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Executivo do município de Indiana, Estado de São Paulo e da outras providências. Projeto de lei de número 14 de 2025, de 12 de março de 2025. Wesley Tiex Caimano Cachoeiro, prefeito municipal do município de Indiana, exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Indiana aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual a todos os servidores públicos municipais ativos, inativos, professores e contratados temporariamente, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, pelo índice sendo 5,6%, estabelecido com base no indicador do IPCA, compreendido entre o período de março de 2024 e fevereiro de 2025. Artigo 2. Todas as tabelas são referência salarial deverão ser adequadas, nos termos dos artigos anteriores, pelo Departamento dos Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Indiana. Artigo 3. Fica dispensada a apresentação do impacto orçamentário financeiro previsto no artigo 16, 1, com o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de reajuste salarial de servidores municipais, em conformidade do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 4º. As despesas com a execução desta lei complementar serão cobertas com os recursos próprios, já consignados no orçamento vigente, ficando no Poder Executivo autorizado a suplementar as dotações orçamentárias de pessoal civil e encargos por decreto, caso seja necessário. Artigo 5º. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação,
retroagindo aos seus efeitos no 1 de março de 2025, revogando-se as disposições em contrário. O senhor secretário fará a leitura do projeto de lei número 15 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre reajuste de valor do vale alimentação, que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 15 de 2025, de 28 de março de 2025, Wesley Tieres Caivano Cachoeira, prefeito do município de Indiana, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Indiana aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica reajustado o valor do Vale Alimentação instituído pela Lei Municipal de número de 2087, de 12 de junho de 2028, e as alterações posteriores para R$ 800, com incidência a partir do 1º de março de 2025. Artigo 2. Fica no Departamento de Recursos Humanos dessa Prefeitura Municipal autorizado a proceder às adequações necessárias ou fiel cumprimento do disposto nessa lei. Artigo 3. As despesas decorrentes da execução da presente lei, de correção por conta de dotações orçamentárias próprias, já consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário, através do decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. Esta lei entra no vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo os seus efeitos a partir do dia 1º de março de 2025. O senhor secretário fará a leitura do projeto de resolução número 2 de 2025, de autoria da mesa diretora do Legislativo Municipal, que dispõe sobre concessão de reajuste linear de revisão geral anual de remuneração a todos os servidores públicos da Câmara Municipal de Indiana, São Paulo, e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal do Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, propõe a forma regimental da seguinte resolução. Artigo 1. Fica concedido aos servidores públicos da Câmara Municipal de Indiana o título da concessão de reajuste linear de revisão geral anual de remuneração que importe de 5,06%, com base no indicador oficial do PCA, compreendido entre o período de março de 2024 e de fevereiro de 2025, para composição salariais considerados os limites de disponibilidade orçamentária em face do município de responsabilidade fiscal, decorrente do disposto na Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. O reajuste estabelecido no caput deste artigo produzirá os efeitos financeiros retroativos a partir do dia 1 de março de 2025, incidindo sobre a respectiva da folha de pagamento, utilizando como data base o mês de março de 2025, na forma do disposto legislativo em vigor. Artigo 2. As despesas decorrentes com a execução desta resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementar se necessário. Parágrafo 1. Fica dispensados adjunto ao presente projeto de lei de resolução a planilha de estudo e da estimativa do impacto orçamentário, tendo em vista a previsão legal constante no parágrafo 6º do artigo 17. Artigo 3. O Poder Legislativo Municipal fica autorizado a emitir a folha de pagamento complementar, caso necessário, devendo-se proceder a atualizações das tabelas referenciais salariais dos cargos ocupados e não existentes no quadro de funcionários do Legislativo de Indiana, em virtude
da revisão geral anual autoriza por estar resolução, que produzirá os efeitos financeiros retroativos a contar do dia 1º de março de 2025. Artigo 4º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir do dia 1º de março de 2025. Artigo 5º. Revoga-se se todas as disposições contrariar ou conflitar com a presente resolução. Senhor secretário, fará a leitura do projeto de resolução número 3 de 2025, de autoria da mesa diretora do Legislativo Municipal, que dispõe sobre reajuste o valor do Vale Alimentação dos servidores públicos, ativos e efetivos, comissionados de confiança do Legislativo Municipal. Projeto de resolução de número 3 de 2025. A mesa diretora da Câmara Municipal de Indiana, no uso das suas atribuições legais, especialmente ao contido do artigo 29 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, vai saber que o plenário aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reajustado para a alimentação do Instituto da Lei Municipal de 2174, de 24 de janeiro de 2022, as alterações posteriores para R$ 950, com a incidência a partir do dia 1º de março de 2025. Parágrafo 1º. O auxílio alimentação não possui caráter remuneratório. Não servirá como base no cálculo das atribuições previdenciárias, não se incorporando a remuneração do servidor para quaisquer fins. Parágrafo 2º. Para os efeitos dessa lei não serem assim efetuados descontos no vale alimentação ou os tributos nos períodos de férias, bem como as licenças de maternidade em fruição dos dias prestados à Justiça Eleitoral, faltas justificadas por atestado médico, procedimento cirúrgico ou internações médicas, hospitalares, de qualquer natureza, ao respectivo servidor público do Legislativo Municipal. Parágrafo 3º. Ao auxílio alimentação de que trata essa lei não será devido aos servidores inativos. Artigo 2. Fica ao Departamento de Recursos Humanos desse Legislativo Municipal autorizado a proceder às adequações necessárias para o fiel cumprimento do disposto nessa lei. Artigo 3. As despesas decorrentes na execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias do próprio já consignado no orçamento vigente, suplementado se necessário através de lei própria. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a Resolução 3 de 2024, de 27 de março de 2024, retroagindo seus efeitos a partir do dia 1 de março de 2025. Passaremos agora ao requerimento que está em pauta nessa sessão. O senhor secretário fará a leitura do requerimento da senhora vereadora Vilma Soares Oliveira Pediato. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Indiana, o vereador é infirmado, de acordo com o cargo número 285, nos termos do regimento interno dessa augusta Casa de Leis, solicita que este requerimento seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal de Indiana, no estado de São Paulo. 1. Que informa que há a possibilidade de conceder 30% de gratificação aos servidores públicos da saúde desse nosso município, que estão trabalhando nos programas de enfrentamento e de combate à dengue. Coloco o requerimento em discussão. Boa noite, nobres vereadores, presidente, quem nos ouve em casa pela rede social, quem se encontra aqui hoje no plenário, seja bem-vindo. Eu fiz esse requerimento a pedido de funcionários da nossa saúde municipal que... porque eu acho que todos que estão trabalhando na saúde estão trabalhando assim com muita garra.
e não deixando a desejar. Tá? Então, eu estou fazendo esse requerimento aí para que seja passado 30% para a equipe de saúde, né? Todos os funcionários da saúde, motoristas, todos, enfim, todos. E não, né, para sempre, mas sim enquanto estiver a pandemia. Se ficar um mês, né, que seja repassado, se ficar 2 meses, que seja repassado esse 30%. Tá? Muito obrigada. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. O senhor secretário fará a leitura do requerimento do senhor vereador João Rafael Lima Pereira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Indiana, o vereador livre firmado, de acordo com o artigo de número 285, nos termos de regimento interno dessa augusta Casa de Lei, solicita o requerimento. 1. Que seja informado aos valores gastos com energia de todos os setores detalhadamente. Coloco o requerimento em discussão. Ninguém mais discutindo, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora às indicações que estão em pauta nessa sessão. O senhor secretário fará a indicação do senhor vereador Jorge Rigoletto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Indiana, o vereador que afirmado nos termos do regimento interno dessa augusta Casa de Leis, solicita que esta indicação enviada ao excelentíssimo prefeito municipal de Indiana, no qual visa indicar, primeiro, que seja proibido comemorar o aniversário em horário de serviço. Eu fiz essa indicação por um motivo. Eu estava no centro de saúde, ali também não estava bem de saúde, estava passando no médico, e ali 3 pessoas me questionaram, 3 pacientes me questionaram, já estavam 20 minutos sem atendimento, devido a um aniversário de um funcionário, e eles estavam comemorando numa sala lá. Então, que seja feito o aniversário, mas é o horário, né? Não o horário de expediente. Inclusive a nossa nova vereadora aí falou que está com problema de dengue, e ali tinha uma menina que estava com dengue e não estava bem de saúde naquele momento. Então, a gente tem que olhar todos esses fatos. Principalmente, a gente está ali questionando, a gente é vereador, não por ser vereador, estava lá como paciente também. Suas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. O vereador que for se inscrever para o uso das explicações pessoais, conforme o parágrafo 3 do regimento interno, se dirige até o senhor secretário para inscrição no livro. Lembrando que as explicações pessoais serão tratadas assuntos ocorridos na sessão ou sobre o mandato.
Liberada a palavra para requerimentos verbais. Boa noite, presidente, nobres vereadores, pessoal que está em casa, aqui no plenário. Queria fazer um requerimento que seja informado o setor no qual é responsável pelas trocas das luzes da cidade e os horários que o rapaz trabalha. Coloco o requerimento em discussão. Esse requerimento está sendo feito porque a gente está com bastante luz queimada, né, no nosso município. E também vale lembrar que o rapaz que é responsável estava de férias por esses dias, mas poderia ter colocado uma outra pessoa, né, no lugar dele para fazer os serviços, como também a gente precisa ter um pouquinho mais de praticidade para estar, fazendo as manutenções dessas luzes, né, porque são uma luz ou outra luz que às vezes pode ser feita rápido, né, e muitas das vezes é 10, 15 dias para trocar 2, 3, 4, 5 luzes. Então, esse requerimento está sendo para isso, para a gente poder entender se também é culpa do funcionário, né? Se ele não está fazendo o serviço de uma forma certa, se está faltando luz lá na prefeitura para troca, tem a luz na LED também que a gente sabe que é caro, então para a gente também entender e estar passando para a população. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Queria fazer um outro requerimento aqui, que forneça a cópia do contrato com a empresa Batista Transporte e Nelson Bassi Terraplanagem de Locações, cujas licitações foram feitas neste ano de 2025. Coloco o requerimento em discussão. Esse requerimento é feito para mim ter umas informações mais detalhadas sobre os contratos que foram mencionados. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Liberada a palavra para indicações verbais. Gostaria de fazer uma indicação ao prefeito municipal, que em visita na creche municipal de Loristoane, percebeu algumas necessidades encontradas naquela unidade escolar. Uma delas é a falta de ar-condicionado nas salas de aulas e a manutenção dos ar que já estão instalados naquele local. A manutenção de fechaduras em todas as portas, inclusive da cozinha. Cupins na porta da lavanderia e na porta do maternal 2. Também a porta está com cupim e não fecha, fica aberto o tempo todo. Algumas cortinas encontram-se danificadas. Com o passar do tempo e com muito sol, elas vão resgatando, rasgando praticamente sozinhas. O reparo do piso em algumas salas de aula estão soltando e as crianças às vezes ficam brincando e eles colocam a boca e é perigoso eles se cortarem. Reparo na porta inferior da caixa d'água. E, se possível, colocar um portão eletrônico no lado do prédio onde é usado para a entrada de carro para entrega de merenda e também para a segurança para as nossas crianças. Suas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Queria fazer uma indicação aqui também, que seja feita uma troca da caixa de água da cozinha piloto. Suas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Eu estou fazendo essa indicação porque, bem, a gente sabe que muitas das vezes falta água aqui na cidade, né? E tem minha mãe também que trabalha na cozinha piloto e a gente teve algumas reclamações do pessoal que trabalha lá por conta disso, porque a escolinha do lado também, a creche, utiliza da mesma caixa d'água, né? Então, quando acaba a água na cidade, aí rapidamente acaba a água ali. Elas precisam da água para fazer comida para a creche, para a escola. Então, essa indicação
o prefeito possa pensar com carinho, né? Que é alguma coisa que de fato a gente precisa para não deixar faltar e para as meninas conseguirem trabalhar também. Suas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Boa noite a todos. Eu gostaria aqui de fazer umas indicações. A primeira é na rua Luiz Gama, esquina com a Oswaldo de Freitas, fazer uma limpeza ali na guia ali, porque está acumulando água e capim mato. Então ali está em frente às residências do quarteirão todo, fazer a limpeza ali. A segunda indicação é a limpeza na praça do conjunto habitacional Débora Grigoleiro, que está também o mato tomando conta lá na praça. A terceira indicação, para tomar providência contra o loteamento do Santa Felicidade, que se encontra em total abandono. A quarta indicação é para tomar providência contra o terreno. Funcionava a olaria ali. Antigamente era o regime que tocava ali. Ali encontra-se 2 residências abandonadas ali. O mato já cobriu e os vizinhos estão reclamando ali de muito escorpião que sai daquelas residências ali. E a quinta indicação, eu fui cobrado no sábado aqui no campo embaixo pelo senhor Reinaldo Molina, a estrada que liga a Cija do Leão a Baía de Sete Copos, tem a placa lá com Lucas Molina. Então puseram lá um caminhão de terra em frente à placa e cobriram a placa para retirar de lá. Liberada a palavra para requerimento verbais para o vereador Juninho. Eu queria fazer um requerimento que informe se a arquiteta Débora está contratada por pessoa jurídica ou se é cargo de confiança. Se for pessoa jurídica, que forneça a cópia do contrato com a prefeitura. Coloque requerimento em discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite quem nos acompanha aqui no plenário. Meus parabéns, Juninho. É o mesmo pensamento também, ia fazer esse requerimento, até que foi pedir algumas informações referente às obras do recapeamento que houve lá no Amélia, devido a várias pessoas terem reclamado. Foi feita uma convocação da Débora e nos foi informado que ela não é funcionária, ela é responsável como uma empresa terceirizada. Então, parabenizo o requerimento, que a gente consegue verificar como ela está sendo paga pelo município. Se é por cargo ou por coisa. Se for por cargo, ela tem que estar aqui para prestar informações sobre as obras do nosso município. E também a gente vai verificar também a possibilidade jurídica aí da empresa estar informando sobre as obras do município que estão paralisadas. E se tem uma pessoa responsável, quem que é o responsável do município por responder por essas obras? Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Passa-se a ordem do dia. Entre discussão e votação, projeto de lei número 14 de 2025. Senhor presidente, pela ordem, as indicações irão continuar? É que voltou o requerimento, aí eu estava aguardando para fazer a indicação. Liberada a palavra para indicações verbais. Queria realizar uma das 5 indicações. Uma, para que seja realizado o trabalho de roçagem da estrada vicinal Elias Salomão. Existem algumas curvas lá, o mato está alto, já está avançando para dentro da estrada. Segunda,
que seja enviado ofício para a empresa responsável pela linha ferroviária do município, uma vez que existe um viaduto próximo ao posto de combustível, posto Brutus, para que seja retirado parte dessa linha férrea, para que seja possível passar caminhão pelo local, uma vez que esses caminhões atravessam pelo bairro Amélia Ribeiro, colocando em risco de danos veículos estacionados e até mesmo os pedestres. Até a terceira, indicar que seja realizado um estudo a fim de alteração da referência de todos os funcionários do município, principalmente aqueles que recebem um salário menor. O mandato já foi feito esse pedido por várias vezes, repito novamente essa indicação, para que seja realizado esse estudo, porque não é justo o funcionário trabalhar quase 30 anos e aposentar recebendo um salário mínimo. Quarta indicação, contratação de profissionais para atendimento multidisciplinar com especialidade em ABA, visando atender as demandas das nossas crianças atípicas do município. A quinta, que seja realizada a manutenção da nossa fonte luminosa localizada na Praça Matriz. E a sexta, para que o município avise a população quando for realizado o serviço de manutenção da rede de água, principalmente com antecedência, para que pessoas possam se programar, juntar água ou guardar até. Somente isso. Suas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Passa-se a ordem do dia. Entre discussão e votação, projeto de lei número 14 de 2025. Esse projeto está em discussão. Esse projeto ele trata sobre a revisão dos servidores, né? É um projeto que a gente já aguarda desde o começo do ano. Queria que o nosso município fosse igual ao município de Caiabu, que desde janeiro os funcionários já passaram a receber esse valor. Lembrando que o valor também poderia ser repensado, né? Acho que 5% é muito pouco. Acho que poderia ter, na parte da alimentação, ter pensado uma coisa um pouquinho maior para os funcionários. A gente vê muitos gastos que são feitos, contratações de pessoas que às vezes poderia segurar um pouco mais essa contratação e valorizar o funcionário que está no dia a dia. Lembro também que algumas pessoas vieram até procurar referente à parte da reclassificação da referência. Isso é algo que já passou da época de ser feito estudos, uma vez que existe faixa de 16 referências. O que acontece? A pessoa vai aposentar ganhando um salário mínimo. Eu não acho justo a pessoa dedicar mais de 30 anos de trabalho e terminar a carreira recebendo somente um salário mínimo. Então, que seja feito principalmente naqueles salários menores. É uma maneira de estar valorizando quem está na linha de frente, todo o nosso município, mantendo a limpeza, mantendo a saúde, a educação. É a hora de valorizar o nosso funcionário. Complementando aí o que o Léo está falando, eu também pedi um plano de carreira do funcionário, porque eu não acho justo toda vez que tem um aumento do salário mínimo, quem ganha 1.518 hoje, na carteira continua com 1.518, não tem um aumento real. Então seria bom você fazer esse plano de carreira para todos os funcionários municipais. Ninguém mais discutindo, coloca em votação. Quem for favorável permaneça comunicado, quem for contrário se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Entre discussão e votação, o projeto de lei número 15 de 2025. O projeto está em discussão. Esse projeto ele trata do reajuste do vale alimentação para todos os funcionários públicos. Nós, como eu falei, muitas vezes a gente não consegue dar um reajuste realmente na folha por impacto ao índice do município, mas na alimentação a gente consegue. É uma maneira que a gente consegue também ajudar as famílias. Sabemos que muitos desses dependem, é o que coloca o pão de cada dia, é com essa alimentação que eles recebem aqui. O salário é muito baixo e isso vem para complementar.
Lembrando que também o projeto que viria seria descontado, né? Acho que devido à reunião que houve lá, foi retirado isso daí. Parabenizo por quem estava na reunião lá. É uma vitória. Eu acho que tem que ter um médico no trabalho, sim, para analisar os atestados. Mas não podemos punir a pessoa que está ali, enferma, no momento que a pessoa mais precisa da alimentação, ficar sem ela. Um exemplo prático é o nosso secretário de Cultura, sofreu um acidente, provavelmente deve ficar algum tempo afastado. Então, o atestado, você imagine ele ficando ainda sem receber a alimentação. Por isso que eu falo que tem que ter realmente um médico do trabalho. Então, parabenizo a todos que estavam na reunião. Graças a Deus conseguimos que fosse retirado isso daí. E só peço que o prefeito pense com mais carinho, um pouco mais referente a essa parte da alimentação dos nossos funcionários, possa dar um complemento a mais aí. Tá? Só querendo fazer um complemento em cima da palavra do Léo. No princípio não foi tirado permanente, não. Foi conversado que ia tirar para não ter os dois projetos, né, Nelson? Os dois projetos, tanto do aumento do ticket e também do desconto. Mas foi debatido sobre isso também, a gente deu médico de trabalho, né? Vamos aguardar para ver se realmente vai descer para a gente alguma coisa nesse sentido, ou se eles de fato vão desconsiderar. Mas de fato não foi 100% permanente, não. Algo que pode ser que venha acontecer daqui futuramente. Na verdade, Juninho, foi pedido na reunião lá que fosse tratada essa matéria separada do ticket. E o aumento, ele propôs para nós que não conseguiria aumentar mais de R$800, que talvez se melhorasse a arrecadação, lá para o meio do ano ele aumentaria mais um pouco. Mas não ficou uma coisa certa, né? Mas os R$800 foi marcado. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Entre discussão e votação, o projeto de resolução número 2 de 2025. O projeto está em discussão. Só para que todos saibam, esse projeto de resolução, ele dispõe sobre a concessão do reajuste para os funcionários da Câmara Municipal, né? Também pessoas que têm trabalhado com afinco aqui na Câmara, fazendo com que o trabalho legislativo ocorra tudo bem e nos auxiliando os vereadores, presidente da Câmara. Então, é um reconhecimento a eles. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Entre discussão e votação, o projeto de resolução número 3 de 2025. O projeto está em discussão. Esse projeto ele trata também do Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal. Lembrando que esses dois projetos eles são feitos à parte, que é pelo presidente da Câmara, que é pelo município, tem que ser feito a parte do projeto da prefeitura. Como não vem constando eles, é feito esse projeto de resolução. Ninguém mais discutindo, coloque em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. O projeto foi aprovado por unanimidade. Liberada a palavra para expressões pessoais, conforme determina o artigo 3 do artigo 146 do Regimento Interno. Presidente, eu poderia fazer só um agradecimento, eu não me inscrevi, tá? Queria fazer um agradecimento aqui, agradecer ao funcionário da Prefeitura, o Adriano, acho que ele está presente aqui. Muito obrigado domingo, tá? Que ele quebrou 2 canos, quebraram, na verdade, 2 torneiras lá no jardim. E era meio-dia, meio-dia e meio, ligaram para mim que estava jogando água lá. Aí, né, imediatamente liguei para ele, em seguida ele providenciou.
Eu acho assim, a gente precisa de funcionários assim, que não importa, finais de semana, à noite, eu acho que tem que ter funcionário assim, se preocupa com o município. Muito obrigada, Adriana. Boa noite a todos, presidente, nobres vereadores, pessoal que está em casa aqui no plenário. Nas últimas sessões que teve, eu acabei fazendo alguns requerimentos e como eu fiz aqui na Câmara, né, obviamente, eu quero passar um pouquinho também para a população. Meu trabalho desde quando eu entrei aqui tem sido uma forma de transparência e eu acho que eu tenho que compartilhar com todos vocês aqui também o que foi respondido aqui nos meus requerimentos. A princípio eu tinha feito o requerimento dos remédios e das fraldas, mas logo na próxima semana já chegou alguns remédios e as fraldas também estão sendo disponibilizadas nas farmácias populares, então, tanto na Mônica quanto no Ivan também está sendo disponibilizados. Fiz um outro requerimento também sobre as obras que estão em andamento na cidade, e até o Léo passou, ele fez requerimento também, depois posteriormente a gente vai ter um retorno um pouquinho mais detalhado, porque o retorno que eu tive foi curto e grosso, né? Basicamente não dá para a gente ter noção de nada que tem aqui, que foi dito que a obra da revitalização da praça está em andamento, isso todo mundo sabe, a obra do Centro de Convivência do Idoso, do vestiário do Campo Amadeu Poleto, está fazendo um levantamento para nova licitação, para contratação de empresa para terminar a obra, visto que a gente foi informado que as empresas que estavam nessas duas obras, né, faliu. E se ponto de Aduelas da travessia da estrada de São Bento, a licitação foi feita dia 10/3/2025, e a perfuração do poço também, que a Prefeitura falta fazer o abrigo do painel elétrico para verificar a vazão da água, para dimensionar a adutora para tratamento. Outro assunto também, esses são os requerimentos que eu tive respostas. De 5 requerimentos que eu fiz, tive respostas de 3, mas eu não quero falar sobre ele aqui agora, porque eu fiz um outro requerimento mais detalhado. Quero fazer também, falar de um outro assunto sobre o banheiro da praça. Adriano Torrado está aqui, esteve acompanhando eu e o vereador João Rafael também, que a gente esteve lá, para dar uma olhada de perto, para ver como está ficando. Já teve uma publicação depois na internet que ficou de fato pequeno, né? Foi até uma indagação que eu fiz com o Adriano, e se a gente for pensar por outro lado também, a gente sabe que banheiro pequeno automaticamente menos pessoas utilizam e quebra, e faz bagunça, faz coisa errada. Mas foi feito uma área total, pelo menos foi passado para nós, o João está aqui de prova, que foi feita uma área total do banheiro, 26 metros total, então 13 metros masculino e 13 metros feminino, quadrado, né? A gente sabe que de fato é um banheiro pequeno, mas a gente não pôde opinar muito em relação a isso, né? A gente tinha feito a vista, o Léo fez a vista, a gente aprovou, depois que foi lá para a prefeitura, lá eles definiram em relação ao tamanho do banheiro. Um outro assunto importante também, eu e o Carlinho, a gente esteve conversando com o Vinícius, que é o responsável do setor da fiscalização, dos matos, né? Tem bastante mato alto aí na cidade, e tanto que os vereadores estão de prova. Na última conversa que a gente teve com o prefeito, a gente passou para ele para que fosse feito igual está sendo feito ali em Regente, né? São cidades vizinhas, então coisas boas a gente tem que copiar, a verdade é essa. E a gente também colocou esse assunto em pauta para que seja feita a modificação, não foi limpo, né? Tem a multa, se não foi feita a primeira multa, também depois tem uma outra multa, e se ainda mesmo assim o proprietário não cortar, não roçar o terreno, para que a prefeitura possa tomar as medidas, né, cabíveis, depois acrescentar a princípio 50% do valor da hora máquina, né, que está em média 140, 140, né? Mais 50% sobre esse valor e depois automaticamente coloca no IPTU do próximo ano. Então esse foi algo que eu e o Carlos Kuhn foi atrás para conversar com o Vinícius, para a gente ver se a gente consegue fazer essa alteração de lá de cima, né? Quem faz é o prefeito. Se ele não fizer também, depois a gente pode ver o que a gente consiga fazer. E para quase finalizar, quero agradecer também o Léo Nunes, que foi um rapaz que está ajudando a gente aí, ele é fiscal de estrada, né? A gente pediu algumas coisas para eles esse dia, o Adriano também tem ajudado bastante.
O Wando também, o vereador aqui, a gente sempre pede alguma coisinha para ele no particular, nem tudo a gente pede por aqui, mas são pessoas que estão sempre ajudando a gente, então a gente tem que falar também, tá? Para finalizar, sobre as indicações, às vezes vocês vão ouvir aqui eu falar sobre as indicações, agora vocês vão falar, nossa, está querendo queimar o prefeito, ou está querendo já fazer intriga? Não é a minha intenção. Desde o início eu falei que minha intenção é ser justo. Na primeira e na segunda sessão eu vim aqui, agradeci, parabenizei, né, pelo trabalho que está sendo feito, mas tem bastante indicações que ele de fato não é obrigado a realizar, né? A gente sabe que ele não é obrigado, mas a gente faz, não é porque eu estou pedindo, não é porque vocês estão pedindo, é porque a população está pedindo. E não está sendo algumas indicações realizadas. Então eu tenho aqui 11 indicações solicitadas nesses 3 meses que eu tenho de mandato, né, junto com todos vocês, e apenas uma indicação daqui da Câmara foi feita, foi realizada. Algumas outras, igual eu falei, pedi para o Adriano, tem algumas que foi feita, pedi para o Wanda algumas feitas, mas a gente sabe que está bem difícil, então ele pudesse dar um olhar mais minucioso quanto a isso para poder ajudar a gente. De fato a gente precisa dele. A gente faz a indicação aqui, chega lá, às vezes não é feita, a população acha que é a gente que não está fazendo, que é a gente que não está indo atrás, mas todos mais ou menos 3, 4 meses eu vou estar vindo aqui para falar para vocês, pessoal de casa, né, que não está sendo feita ou que está sendo feita, parabenizar e como também cobrar. Boa noite. Boa noite a todos. Queria primeiramente parabenizar a caminhada de conscientização do dia 2 das crianças com espectro autista no nosso município. Eu acho muito importante a valorização, realmente mostrar a inclusão dessas crianças na área educacional, na área de todo o esporte do nosso município. Parabenizo a todos os envolvidos que fizeram com muito carinho, muito respeito, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos com essas crianças também, na parte da prática de esportes. Parabenizo o Gleiser, também responsável. Parabenizo o Adriano pelo trabalho que fez com as crianças nesse último final de semana, onde muitos puderam aproveitar um dia no parque aquático. Foi disponibilizado um ônibus para levar essas crianças lá. Tenho certeza que isso vai marcar muito a vida delas. São trabalhos como esses que tem que ser feito realmente na linha de frente daqueles que realmente necessitam. Só que eu queria só pedir também ao prefeito, fiz a indicação aqui hoje, para que ele pense com muito carinho no atendimento multidisciplinar. É algo que o nosso município precisa, é algo que muitas crianças estão precisando fazer, muitas famílias não têm como arcar com o tratamento. Então isso veio até o profissional aqui, tem uma empresa responsável que disponibilizou, ela está fazendo esse trabalho. Queria pedir para o prefeito que pensasse com carinho a contratação de pessoas com especialidade em aba no nosso município. É uma necessidade muito crescente aí. E fiz até um requerimento, até não foi respondido ainda. Eu queria que o senhor prefeito nos informasse referente às emendas impositivas que foram feitas no ano passado, que são várias aí, que vão impactar realmente na vida de cada munícipe, na contratação de exames, dinheiro que vai realmente ser aplicado para reverter para a nossa população. Não foi respondido, e peço que o prefeito pense com carinho as indicações que são feitas, os requerimentos, como o próprio vereador Juninho falou. Eu venho falado também no outro mandato, durante esses 4 anos, todas as indicações que aqui fazemos, todos esses requerimentos não são da nossa cabeça, é a população. É a população que nos procura para que possa ser atendida, que muitas vezes não consegue ir conversar com o prefeito. Então que ele pense com carinho realmente no atendimento dessas indicações,
dessas crianças atípicas também, na contratação de profissionais, que eu acho que estão deixando muito a desejar, principalmente lá na escola, na parte de materiais. Tenho conversado com o responsável lá, materiais didáticos, precisava adquirir um pouco mais para que eles possam trabalhar com essas crianças. Agradeço a todos pelo empenho de todos os vereadores aqui, que têm feito um excelente trabalho com indicações, requerimento, com afim, que é isso, esse é o nosso trabalho, realmente de fazer valer a voz do povo. Desejo a todos uma excelente semana, uma boa noite. Eu gostaria aqui de agradecer também ao senhor prefeito e à Secretaria de Saúde pelo transporte de pacientes do AME de Dracena, né, e no tratamento do motorista, com muito respeito e dedicação aos pacientes. A Alice fica o dia todo, tem o cafezinho, que é pago pela Prefeitura de Indiana. Se tiver horário de almoço, também tem o almoço. Então, coisa que há muito tempo que eu não vi aqui nessa cidade, o transporte de um paciente com toda essa regalia, né? Então, está de parabéns todo. Principalmente o motorista aí, vou citar o nome dele eu não sei, desculpa de eu falar, mas é o Galinho, né? Ele trata os pacientes com muito carinho, com muita dedicação. Eu gostaria também de comentar o que o Léo falou da caminhada. Eu estive na caminhada, foi muito importante essa caminhada, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de dedicação do pessoal que organizou, que faltou água para as crianças. É um dia quente, um sol meio forte, pelo horário, né, 9 horas. Então, da próxima vez, eu gostaria que providenciava um evento desse, né? Seria muito importante para as crianças, porque a hidratação é importante. Ninguém mais fazendo uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.